Olá, amigos da Baixada Santista ligados na TV Com. E você que está nos assistindo ao vivo pela internet através do www.tvcomsantos.com. Seja bem-vindo ao primeiro e único programa a tratar exclusivamente do patrimônio cultural brasileiro. E hoje teremos entrevista, notícias sobre o Brasil, o Chile e muito mais, porque o Arqueonews está no ar. Gostaria de agradecer a sua audiência e os e-mails que vocês têm nos enviado através do contato@arqueonews.com.br com críticas, sugestões e sempre que possível nós estamos tentando atender às sugestões de você, telespectador. E se você quer nos acompanhar mais de perto pelo Twitter, acesse www.twitter/arqueonews, onde, claro, você fica sabendo todas as notícias da arqueologia e também os bastidores do nosso programa. E se você deseja rever alguns dos nossos programas que você tenha gostado muito, acesse a nossa página na internet através do www.arqueonews.com.br. E vamos às notícias da semana. A fachada do prédio, que ainda vai ser restaurada, é a primeira prova de que o lugar tem história. Aqui funcionava uma cocheira no final do século XIX. E foi nos fundos deste terreno que há cerca de um mês, funcionários do IPHAN, que acompanham obras no centro do Rio, encontraram o poço. Nós determinamos que todas as obras, inclusive obras em meio urbano, de áreas que a gente chama de muita fertilidade arqueológica, tivesse acompanhamento arqueológico. O poço foi encontrado nesta área e abastecia uma fábrica de anil, que funcionava aqui em 1796. Hoje, no local, está sendo construída uma caixa de retenção d'água para evitar enchentes em dias de chuva em toda essa região aqui do centro da cidade do Rio de Janeiro. Mas para manter a história, o poço foi para o canteiro da obra aqui ao lado. A gente encontrar uma estrutura que provavelmente é do final do século XVIII, de uma então fábrica de anil que existiu nessa área, nos ajuda muito a aumentar o conhecimento que a gente tem da própria história carioca. No local, os arqueólogos também encontraram outras peças que podem ajudar a contar a história da região. Nós estamos encontrando materiais referentes a essa cocheira, como ferraduras, por exemplo, partes de rodas de carruagens, e também estamos encontrando vestígios do cotidiano, do dia a dia da população que habitava essa região. Material cerâmico do século, sobretudo do século XIX, material porcelana do século XIX, que está sendo todo material identificado, analisado no laboratório aqui de Campanha. No deserto do Atacama, no norte do Chile, paleontologistas estão trabalhando em um cemitério gigante de baleias pré-históricas. 8 fósseis de mais de 7 milhões de anos foram achados no local. O diretor do sítio afirma que em apenas 15 dias foram descobertas quase 15 baleias. Os cientistas dizem que os ossos fossilizados pertencem a antepassados antigos das baleias modernas. Restos de tubarões, golfinhos e focas também foram encontrados. Este paleontologista afirma que a descoberta no Chile tem importância mundial, já que nunca se achou tanta quantidade e variedade em outras partes do mundo. Muitos dos fósseis têm esqueletos completos, que as equipes dizem que é crucial para se poder entendê-los. No próximo bloco teremos a presença do arquiteto Ricardo Andalaft. Nós vamos ao pequeno break e já voltamos. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Acesse o site da TV Com, www.tvcomsantos.com, e fique por dentro da nossa programação.
Estamos de volta com o ArqueoNews e hoje com a presença do arquiteto urbanista Ricardo Andalaft. É o Ricardo que ele é inclusive diretor de duas empresas aqui na região, a RAF e a Vert Capital. Ricardo, muito obrigado pela sua presença e por ter aceitado o convite em participar aqui do nosso programa. Manuel, eu que agradeço. É sempre bom a gente poder compartilhar aí conhecimento, né? Nunca é demais, né? Então, quanto mais se compartilha, a gente vai crescendo junto, né? Ricardo, é muito comum aqui na nossa região nós escutarmos a respeito de restauro. Vamos restaurar tal imóvel, vamos restaurar tal edifício. Na verdade, o que é o restauro em si, né? Para o nosso telespectador entender, né? Você como arquiteto, você trabalha com restauro, é urbanista, mas como é que é esse processo de restauro de um imóvel? Não necessariamente precisa ser tão antigo o imóvel, né? Como é que funciona essa questão? Na verdade, o restauro ele procura trazer as características originais daquele imóvel, né? Então, existem até duas citações que pode-se usar, né? O restauro é uma revitalização, né? Uma revitalização é um imóvel que não possui uma característica, um valor arquitetônico, histórico, cultural tão grande. Então, eu posso utilizar materiais e técnicas atuais e deixar esse imóvel com a cara que ele tinha antigamente, né? E o restauro não. O restauro já precisa dos equipamentos, dos materiais, as técnicas, o mais próximo possível do original. Então, é um trabalho muito mais rebuscado, um trabalho mais criterioso, né? Que você precisa ter uma técnica muito mais apurada para poder fazer. E geralmente dá muito trabalho, né, Ricardo? Porque você tem que tentar chegar à cor, você tem que tentar chegar a como era essa construção, é isso? Exatamente, até com pigmentos, a busca de pigmentos, né? Técnicas construtivas, né? Porque, por exemplo, o propósito até da Vert Capital não é colocar simples placas, porque hoje nós vemos os frisos, os florões sendo feitos em moldes de borracha, né? E a ideia nossa não é trabalhar com isso, é recriar o artífice, né? Ter condições de, através de carros, de guias, se reconstruir aquilo na fachada, lapidar aquilo na fachada de novo. Então, você mesmo em imóveis que não tem uma característica histórica tão forte, mas você vai dar para ele a condição de ter recebido aquele mesmo tratamento que ele teve quando ele foi construído, né? Porque na verdade a borracha está fora não é o material que e a durabilidade também, há 200 colocar uma placa lá, né? Chumbar uma placa, um friso numa fachada, além de ser um risco, aquilo se não for bem chumbado vai cair, não tem nada a ver. Então você está criando uma coisa que não existe mais, né? Então perde a característica, né? Você vai ganhar o incentivo aí do Alegra Centro, mas você vai criar uma coisa que é de mentira, não é de verdade, né? Então é uma coisa falsa, né? É uma coisa falsa, vai criar um aspecto falso. Não vai retratar o que é. Como existem edificações que foram feitas recentemente com características coloniais que não tem nada a ver, foi feito agora, né? Aí foge da questão urbanística. Foge do contexto, do contexto, né? Foge ali do centro, eu digo, quando eu falo urbanístico, que você tem uma conotação específica para o centro da cidade, diferente dos outros bairros que você tem outro tipo de construção. E quando se for de pigmento, Ricardo, até uma vez eu estava lá na aula e um aluno perguntou, professor, mas sempre quando fazem um restauro é amarelo, né? Os imóveis... Eu falei, olha, é porque eu acho que era o pigmento da época. Eu não sou restaurador, mas teoricamente é isso mesmo, Ricardo? Mesmo. Era o mais barato, era o mais comum. Os amarelos, os avermelhados, né? Era o mais comum. Ou se não, de repente, você encontrar um azulão, né? Ainda vimos aí a fábrica de anil, né? Sim. Então, o que era o azulão, se usava bastante. Então por isso que... Então, quando alguém passa... eu estou vendo ali o Teatro Guarani é amarelo, o Coliseu amarelo. Né? Então, é justamente por isso. Então, era muito mais fácil, mais barato você ter esse pigmento. Era mais fácil, mais barato e era mais interessante, porque o barro que grudava nas paredes também era amarelado e não aparecia tanto a sujeira na parede. E alguma falha, né? Era cômodo, né? Era cômodo, né? Tá trabalhando isso. É verdade. E você foi assistente em alguns restauros importantes aqui na cidade, né, Ricardo? Sim. Lá na questão do Rosário, do Valongo. Como é que foi essa experiência de você trabalhar com esse restauro? Lá no Rosário eu acompanho muito o arquiteto Fernando, né? Que é uma pessoa que conhece bastante, né? Então ali eu entro, surdo, né? É mudo, melhor, mudo, eu só escuto só, né? E é muito interessante você ver a história expressa naquelas paredes, né, que foram, de repente o Rosário era a igreja dos homens negros, né, e de repente com a mudança da cidade, com o crescimento da cidade, ela passou a ser a igreja do Rosário.
Então, quem assumiu a igreja queria tirar aquele aspecto de igreja dos escravos, né? Então, quando você vai vendo ser decapado, né? Etapas por etapas, você vai conhecendo a história. E é muito bonito, é muito emocionante. Você faz uma decapagem da parede também, é isso? Exatamente. Você vai descascando a parede. Você vai descascando a parede, então até 10, 12 camadas de tinta que você vai tirando. E consegue identificar? Consegue identificar e achar coisas maravilhosas. Pinturas antigas. Que cobriam, infelizmente. Exatamente. Né? E o legal é assim, se pudesse, né, deixar uma faixa de cada etapa que passou aquela igreja. Era muito legal. Não voltar simplesmente pro original, né? E porque aí eu apagaria a história. Sim, pelo menos um pedaço, né? Deixar um testemunho. Que ficasse um pouco mais escondido. né? Deixar um testemunho daquilo, né? De todo esse trajeto, toda essa história viva ali, né? Olha, que interessante. E o Valongo está sendo assim um negócio muito interessante para mim. Isso é uma igreja muito antiga, né? Nós já fizemos a reestruturação lá do Cruzeiro, agora estamos trabalhando no gradil todo. É porque vai mudar o gradil. Vai voltar ao original. Vai voltar ao original. Voltar ao original. Então é um trabalho gostoso de fazer essa pesquisa, buscar fotos, né? Então a gente acaba indo com entusiasmo enorme fazer E internamente vai ter alguma alteração? Eu acredito que existem obras necessárias, né? E urgentes do telhado da própria igreja, né? Sim. Agora eu não sei a participação nossa como vai ser, né? Tá, por enquanto vocês estão somente na parte externa. Na parte externa. O Cruzeiro ele ficava ali mesmo onde está agora? Ficava ali mesmo, ele chegou a ser alterado. Porque eu escutei uma discussão, não, mas ele não ficava aqui, agora originalmente ele está na posição original dele, ele chegou a ser alterado para frente da porta principal da igreja. Certo. Né? E aí depois foi tirado tal, e agora voltou para o espaço original dele. Então é bom saber, porque como eu também tenho minhas andanças por lá na questão arqueológica, eu escutei alguém falando, não, mas esse cruzeiro não ficava aqui, então é importante até o seu espectador entender. Exatamente. Então é que antigamente ele foi mudado de local. Exatamente. Então hoje ele está no local, no local certo. No local exato. Mas vai dar trabalho aqueles gradios, não vai não? Como é que trabalhar com um bem tombado? Aí até uma pergunta que eu te faço como até arqueólogo, como um técnico. Como é que você faz para substituir esse material, já que é um bem tombado? Ali no caso é ferro, né? É simplesmente o gradil é de ferro, então é muito mais fácil, é uma estrutura mais recente, né? Tá, você faz uma substituição assim? É a substituição, o material é o mesmo, é só encontrar um artífice aí que tenha a condição de fazer a mesma técnica para chegar no mesmo designer que eu tenho hoje lá. Porque aí, pelo menos o design tem que ficar do que é mesmo, hoje. Exatamente. Eu não vou ter serviço de cantaria, nada disso, porque cantaria é quase impossível se encontrar aqui. Não tem aqui. Eu sei que a questão do piso também lá está complicado, né? Parece que só uma firma em São Paulo e parece que é caríssimo para fazer a reconstrução do piso lá de dentro. Né? Quanto mais raro o profissional, mais caro ele é. E aqui em Santos falta essa capacitação. Falta. Inclusive é um projeto aí que a gente está colaborando, né, do retorno, né, que se reative a escola de arte e ofício na cidade, para que pudesse formar e capacitar profissionais para restauro. Isso é porque hoje, quando você fala na região da Baixada Santista, principalmente Santos, exatamente. Fala no restauro desses imóveis. E você cria um profissional para um campo grande de trabalho que nós temos aqui, e você pode exportar esses profissionais para outras cidades que tenham essa realidade. Se você pegar o Brasil, né? Nossa, você tem Minas Gerais, inclusive, você tem dezenas de cidades que podem estar absorvendo justamente esses profissionais. Isso faz parte da monografia nossa de pós-graduação até, né? A criação dessa escola de arte e ofício aqui na cidade, voltado para isso. Poderia até fazer só de arquitetura, tal, que é a minha praia, mas por sentir a carência desse profissional, né, a ideia é fazer algo que seja útil mesmo, que tenha essa realidade, essa necessidade. Tem que trazer realmente para a sociedade. E até criar, dar benefício para aqueles moradores das áreas do entorno, porque eles já têm uma história para aquilo, né? Tem um apego, né? Tem uma parte sentimental que para ele vai ser bom trabalhar. Isso aí, muito bem. Temos que fazer um pequeno break e já voltamos. Uma estrela surgirá vinda da terra de Israel. Não perca o especial de Natal sobre o nascimento de Jesus, aqui
na TV Com. Todo santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. O Filho de Deus. O anjo disse isso a você? Que daria a luz ao Filho de Deus? Você vai se emocionar com a mais bela das histórias bíblicas. Podem apedrejar você nas ruas. Você é a oposição de que estou falando, Antipas. Sempre a esperança, Maria. Até em Nazaré. Uma estrela irá adiante. Jesus, a história do nascimento. Dia 24 de dezembro, às 17 horas, na TV Com. Interaja com a TV Com nas redes sociais, através do Twitter, no www.twitter.com/tvcom_santos ou pelo Facebook, www.facebook.com e procure a TV Com Santos. TV Com, trazendo interatividade através de um clique. Estamos de volta com o ArqueoNews para continuar aqui o nosso bate-papo, essa conversa super interessante com o arquiteto e urbanista Ricardo Dalaft. Ricardo, você trabalhou muito tempo em São Vicente e também em Santos. Na questão urbanística, tem como fazer uma comparação entre as duas cidades? São Vicente ainda é a vila, né? Urbanisticamente falando, São Vicente ainda é uma vila, né? As ruas estreitas, né? Agora, inclusive, com esse acréscimo de veículos, o atrativo do comércio da cidade, né? Então você percebe bem claro, né, aquilo, o caos que se torna. Esse dia eu estava descendo a Martim Afonso ali, pessoal, por causa do Natal, enlouquecido, um estreitinho. Exato, você anda pelo meio da rua. Então isso é uma característica de vila. De vila, exatamente. Não houve um planejamento se pensando em expansão. Em algumas ruas, como a própria